o próprio Senhor Jesus, pela narrativa de Mateus, com os seus discípulos, na última oportunidade que o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos antes da crucificação. Então está escrito assim, Mateus 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vamos... Meu amigo Mateus, estamos lendo aqui Mateus chegou aí, ó. Muito bem, então, irmãos, vamos ler aquele outro trecho de Paulo lá em Coríntios, que ele relembra isso aqui. Lá em 1 Coríntios, é rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo disciplinando a igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23 até o 29, a gente lê rápido aqui, não vamos discorrer sobre esse texto, mas como ele é similar ao outro e é lembrando aquele outro, vamos ver aqui. 1 Coríntios 11, de 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, observe que aqui Paulo repetiu o ensinamento de Jesus, numa circunstância outra, para disciplinar os coríntios que tinham banalizado a Santa Ceia e transformado a Santa Ceia numa grande farra, como era comum entre os gregos. Né? Então, vamos voltar para o nosso texto aqui. Eu li aquele porque tem a ver, para a gente ver que esse ensinamento continuou na igreja depois da morte de Jesus, depois dos apóstolos. Muito bem, irmãos. Vamos olhar esse texto aqui, vendo as palavras do Senhor Jesus acerca desse assunto, para que a gente entenda. São muitos ensinamentos que a gente vê e ouve, muitos. E normalmente as pessoas que estão ensinando têm uma capacidade de convencer as pessoas que estão ouvindo. Especialmente se esse ensino for errado. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, como diz o povo do sertão, juntou a fome com a vontade de comer. Quer dizer, eu sou pecador errado. O cara me dá um ensinamento errado, dá certinho. Pronto. Agora, o certo é mais complicado de entrar. Né? Mas o errado entra fácil. Muito bem, então vamos ver o que é que o Senhor nos diz aqui. Qual é o entendimento correto do ensino do Senhor Jesus? O que é que ele quis dizer com isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que é a base da Eucaristia, da Santa Ceia. É essa compreensão do isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim.
Vocês viram que Jesus aqui em Mateus, ele não diz fazer isso em memória de mim, mas ele diz no 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco. Então ele está deixando claro que vai ficar uma relação até que ele volte isso aí. Lucas, no evangelho dele, é quem diz que Jesus disse isso, fazer isso em memória de mim. Como Paulo era parceiro de Lucas, Paulo repete lá em Coríntios o mesmo ensinamento do evangelho de Lucas. Muito bem, então, olha, irmãos. Há heresias, ensinos heréticos, nós vamos citar pelo menos os dois mais conhecidos, só para a gente ter noção. A famosa transubstanciação, ensinada por outra igreja, de que aquela hóstia, ou aquele pão, ou aquele vinho, efetivamente se transformam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Todos nós conhecemos essa doutrina, até porque a maioria das pessoas ditas evangélicas vieram da Igreja Católica. No Brasil, todo mundo, o que não é nada, ele é católico. Tirando os ateus, qualquer um outro, seja macumbeiro, espírito, o que for, ele é católico também. Muito bem, então, nós temos o quê? A transubstanciação. Ela afirma que aqueles elementos, em sua substância, se transformam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. E nós temos a consubstanciação, que é uma outra doutrina que saiu dessa aí. Não se transforma, não. Mas que o corpo está aqui, está. Contém. Por isso que é consubstanciação. O corpo está aqui nesses elementos. Foi o rapaz que mandou o e-mail para mim. Quando ele mandou dizer que o meu ensino estava errado e que não era só o memorial, não, que o corpo de Cristo estava ali, eu respondi para ele desse jeito: já sei qual é a sua linha doutrinária. Fique com ela. Eu peguei o que está na Bíblia. Muito bem, irmãos. Então, não é só na Santa Ceia que Jesus está presente. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em todos os lugares Jesus está conosco. Jesus é onipresente. É um dos atributos que eu ainda vou ensinar no boletim. Deus é onipresente. Não é? Então não é só na Santa Ceia que Jesus está. Isso é tolice, isso é misticismo. Ele está em todos os lugares. A Santa Ceia é um ritual, um rito estabelecido pelo próprio Jesus, que nós vamos explicar aqui, para nos fazer lembrar disso o tempo todo. O que foi que aconteceu para a gente fazer isso aqui? O que é que eu estou relembrando aqui para me manter a memória bem ligada, como se diz? Muito bem. Então, o que é que Jesus realmente ensina aqui? Em primeiro lugar, irmãos, não há dúvida, essa questão de interpretação de texto, não há dúvida que o sentido das palavras do Senhor Jesus, quando disse: este pão, este é o meu corpo, pegando no pão, a interpretação correta desse texto é: isto aqui representa o meu corpo. O corpo dele estava segurando o pão. Então o pão não se confundiu com o corpo dele, não. O corpo, a mão, o dedo, estava segurando o pão. Quando ele disse: isto é o meu sangue, esse cálice, ele não se cortou, não derramou sangue, nem o vinho do cálice se transformou em sangue. Ele estava segurando um cálice cheio de vinho e dizendo: isto é o meu sangue. Ele estava dizendo: este cálice, este vinho, representa o meu sangue. Quem não consegue entender um negócio desse? Ou é porque é místico mesmo, ou porque não tem a menor noção de interpretação de texto e de figuras de linguagem. Muito bem, irmãos. A própria reação dos discípulos, enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Não há qualquer registro aqui de que os discípulos tenham estranhado essa ordem, como estranharam no discurso dele, horas atrás, lá sobre a multiplicação dos pães. Eles estranharam lá. Vamos já lembrar isso. Então, irmãos, eles não estranharam, não. Eles eram judeus, todos eles seguidores da lei de Moisés, que dizia que não era permitido comer carne com sangue. Isso estava na lei de Moisés, em mais de um lugar, em Deuteronômio 12, 23 a 25, está escrito isso: a carne vocês não comam com sangue. O sangue tem que ser
derramado na terra. Não comam com sangue. Então, esses homens sabiam disso. Como é que Jesus disse, isso é o meu sangue, bebam? E eles não estranharam isso. Porque não era sangue, era vinho, obviamente. Eles não estranharam. Como eu disse no episódio da multiplicação dos pães, horas antes, quando, segundo o relato de João, é só o relato de João que conta essa parte. Então, Jesus explicou. E esse pão que vocês comeram aí, porque eles alegaram, o senhor não fez grande coisa não. Moisés também fez isso no deserto com maná. Quer dizer, os camaradas, irmãos. O homem pecador rejeita a Deus. A não ser aquele que Deus mesmo trouxe para si, como Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, não virá. Repito para vocês, essa história de dizer que o povo ali está sedento da palavra de Deus, isso é uma impossibilidade bíblica. Então, Jesus fez o milagre e o povo assim mesmo criou caso. Grande coisa isso que o Senhor fez. Moisés também fez. Faça um sinal para a gente. Então Jesus explicou para eles, esse pão que vocês comeram aí, o pão que Moisés deu lá, o maná, esse pão que vocês comeram aí, vocês vão ter fome de novo, que nem o povo teve lá no deserto. O pão que vocês têm que comer é o pão vivo que desceu do céu, sou eu. Vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. Todos se escandalizaram e foram embora. Até esses mesmos discípulos que estão aqui agora, horas depois, disseram, Senhor, que conversa é essa? Que história é essa? De comer seu sangue e beber sua carne. Opa, de comer seu corpo, sua carne e beber seu sangue. Que história é essa? Quem é que pode aguentar esse ensinamento? E Jesus, de forma sarcástica, disse a eles, querem acompanhá-los? Querem ir embora também? Podem ir. Jesus sabia que eles não iam. Aí ele provocou a maravilha de resposta de Pedro. Mestre, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Aleluia. Então, irmãos, lá quando Jesus ensinou o que era o significado daquela transformação de pães, o meu corpo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todos se escandalizaram. Aqui não. Por quê? Porque aqui Jesus deu um pão para eles, dizendo, esse é o meu corpo, comam. Era um pão, eles viram que era um pão. Então eles nem se escandalizaram com isso. Para ver como o negócio de que se transforma, não sei o quê. Isso é heresia doida, inclusive. Não é? Então, irmãos, evidentemente, aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, os 12, não viram, não sentiram, não apalparam, não perceberam qualquer tipo de mudança na substância daqueles elementos. Era pão e era vinho. Não tem nada de misterioso aqui. Aí eu lembro que esse é um outro ponto, ou um outro elemento de prova. Nossos sentidos. Quando o presbítero distribui esse pedacinho de pão, eu sei que é pão, sinto o cheiro, é cheiro de pão, ponho na boca, eu sinto o gosto, é pão. O meu olho está vendo que é pão. Mas como é que eu vou dizer que isso aqui é o corpo de Cristo, está transformado agora no corpo de Cristo? Isso é uma loucura. Finalmente, não há nenhuma dúvida, como eu disse, qualquer um que consegue saber o que é interpretação de texto, vai saber que aqui Jesus está usando uma linguagem figurada, como ele usou tantas outras vezes. Lembram? Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Jesus não é luz, coisa nenhuma. Ele estava fazendo contraposição com trevas. O mundo jaz em trevas. Eu sou a luz. Venham atrás de mim que vocês vão andar no claro. Eu sou a luz. Quem anda após mim não andará em trevas. Ele estava apenas dizendo que ele é o contrário de trevas. O mundo jaz em trevas. Eu sou a luz. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus era a porta. Mas ele disse, eu sou a porta.
João 10:7. Ou seja, ele estava ensinando, as ovelhas querem ficar bem guardadas dentro do aprisco. O aprisco é aquele curralzinho das ovelhas. Pois então, entrem através de mim, eu sou a porta. Se vocês entrarem através de mim, vocês vão ficar bem guardadazinha no aprisco, sem perigo de lobos. É esse o sentido, eu sou a porta. Eu sou o caminho, João 14:6. Jesus é algum caminho? Não. Ele está dizendo que é através dele que a gente chega no céu. O único caminho que nos leva para o céu, o único meio é Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Venham por mim que vocês vão chegar no céu. Linguagem metafórica. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1, quando ele está explicando que a videira, todo mundo sabe o que é uma videira, é uma árvore que tem um caule, que tem uma raiz. Então eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados a mim, não há perigo. Então continuem ligados em mim, ou a mim, que está tudo em ordem. Mas ele não é videira coisa nenhuma, ele estava só querendo ensinar que nós dependemos dele, quando ele diz, é através do caule que vem a seiva para os ramos, para que eles derem flores e frutos. É nesse mesmo capítulo, versículo 5, que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos, está dizendo, vocês têm que estar ligados a mim. Porque se não estiverem ligados a mim, o agricultor vem e joga esses ramos que vão secar. Obviamente, o ramo que não estiver ligado ao tronco da árvore vai secar. Qualquer um ramo que você cortar e jogar ali no chão, ele vai secar. Aí chega o zelador lá e joga aquele galho seco no fogo. Então, isso é linguagem metafórica, sentido figurado, porque nós sabemos que Jesus não é luz, coisa nenhuma, não é porta, coisa nenhuma, não é caminho, coisa nenhuma, não é videira, coisa nenhuma, no sentido literal das palavras. Isso é sentido figurado. Por que tanta heresia e tanto ensino errado? Simplesmente por não saber isso. Sentido figurado, linguagem metafórica, sarcasmo, tudo isso é usado na Bíblia, esses instrumentos da literatura e da fala. E a pessoa que não sabe disso, ele vê uma pregação, que coisa linda, está tudo errado. Mas o cara não sabe. Ele não tem condição de julgar uma pregação, que coisa maravilhosa, está tudo errado. Mas ele não tem condição de julgar. É por isso que Paulo está ensinando a esses coríntios aqui, que eram metidos a sabidos. Paulo diz, vocês são sábios. Vocês são tudo de bom e eu tudo de ruim. Vocês são fortes, eu fraco. Vocês são ricos, eu pobre. Vocês são bonitos, eu feio. Mas eu tenho que ensinar vocês. Está tudo errado o que vocês estão fazendo. Então Paulo explica de novo para eles o que eu recebi dos pés. Preste atenção. Como eu costumo dizer aqui, Paulo não está dizendo para eles o que eu acho desse negócio, não. O que eu recebi do Senhor. Eu não estou ensinando para vocês o que eu acho. Eu de vez em quando digo para vocês isso aqui. Eu estou ensinando o que está na Bíblia. Foi isso que Paulo fez. Então aqueles coríntios precisavam discernir o que estavam fazendo na celebração da Santa Ceia, porque eles transformaram a Santa Ceia num bacanal. Para completar o bacanal dos gregos e do sistema, só faltava ter transas sexuais nessas reuniões que eles estavam fazendo, o que era comum na Grécia. O que era comum. Então só faltou a Bíblia registrar que os coríntios, inclusive isso, faziam na sua reunião do ágape, reunião do amor, em que eles festejavam um lauto banquete e tal. Só que eles estavam se embriagando, ficando bêbados, comendo feito glutões, aqueles que tinham posses, e os que não tinham só olhando de longe com olhar comprido, vendo o cara pegado num pernil de porco lá. Oh, meu Jesus! Pois é, e aquilo ali estava tudo, era a Santa Ceia do Senhor. Aí Paulo está explicando, vocês não entenderam nada, está tudo errado. Não foi assim que o Senhor Jesus ensinou, não foi assim que eu ensinei para vocês. E o que eu ensinei para vocês eu recebi do Senhor Jesus.
Portanto, prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque quem participar da ceia do Senhor, comer do seu sangue, e sem discernir, aliás, o seu corpo e o seu sangue, come juízo para si mesmo. Eu tenho impressão que Paulo, quando falou nisso, ele está se lembrando de Judas. E participou da ceia lá com o Senhor mesmo serviu a ele comeu aquilo ali, logo em seguida o demônio entrou nele e ele foi trair o Senhor. Muito bem, irmãos. É por isso que Paulo admoesta aqueles irmãos. Admoestar tem o sentido de chamar a atenção, disciplinando. Exortar tem o sentido de chamar a atenção, encorajando. Às vezes as pessoas pensam que as duas palavras são a mesma coisa. São não. Exortar é chamar a atenção, mas encorajando a pessoa a fazer aquilo que tem que ser feito. Admoestar é chamar a atenção, dizendo não faça mais isso. Exortar é positivo, admoestar é negativo, o sentido, digamos assim. Então, irmãos, vocês têm que fazer como o Senhor Jesus ensinou. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Percebe, irmãos, como no ensino de Paulo que nós lemos aqui, não há nada de extraordinário no rito da ceia. Não há nada misterioso, não há nada extraordinário. O que há é a necessidade do conhecimento e do discernimento do que é que se está fazendo aqui, nesse momento. É essa a única necessidade que há. Em suma, a necessidade de salvação. Quem é salvo vai ser doutrinado. Muito bem, irmãos. O que nós precisamos na Santa Ceia é estar com um coração contrito, agradecidos ao Senhor por tão grande salvação, sabendo como foi que se deu essa salvação e como é que o Senhor me mantém nessa salvação, e essa Santa Ceia é um meio de graça para me deixar lembrado o tempo todo. Fazer isso em memória de mim, ou seja, não se esqueçam. É isso que quer dizer fazer isso em memória de mim. É por isso, irmãos, que quando nós estudamos a palavra de Deus, pelo que o Senhor mesmo determinou na sua palavra, nós precisamos ser orientados por um pastor, mestre, um presbítero, para que a gente discirna aquilo ali, para que a gente entenda aquilo ali, iluminados pelo Espírito Santo e pela instrumentalidade do mestre, para que a gente saiba, para que a gente entenda direitinho. Exatamente para que a gente não caia em qualquer heresia. Qualquer pregação que eu veja e escuto, que coisa linda. Principalmente se me agradar. Me agradou, é uma coisa linda. Mas vamos ver se isso está de acordo com a Bíblia? Não está. Geralmente, né? Geralmente não está. Esse geralmente é quase totalmente, não está. Então, irmãos, prestem atenção. Como não há nada de extraordinário na ceia do Senhor, a não ser o nosso conhecimento e a memória do que Cristo fez conosco, nós precisamos ter esse conhecimento exatamente pelo manejar bem a palavra de Deus, e esse manejar bem a palavra de Deus, obviamente, é fruto da prática, do ensino de um pastor, crianças, do ensino do nosso pai em casa, porque só o ensino do pastor na escola dominical, dos professores na escola dominical, isso é insuficiente totalmente. Se não houver o ensino em casa, esse ensino da igreja aqui não serve para muita coisa não. Então é preciso isso, irmão. Nós precisamos estudar a palavra com diligência, com cuidado, para que não incorramos em erros doutrinários, para que não achemos tudo quanto é pregação bonita, que o cara está falando da palavra. O diabo também falou da palavra para Jesus, estão lembrados disso? Quando ele fez Eva pecar, ele usou a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Ele não foi lá com conversa fiada, não. Ele foi usando a palavra de Deus, só que de forma ligeiramente deturpada.
Então, observe, quando você não está disposto a seguir a palavra de Deus, essa palavra ligeiramente deturpada vai fazer você reagir a ela de forma também deturpada. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi assim que Deus disse. Deus disse: não comereis apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo perguntou, alterado, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva disse: não, nananina, não. De todas as árvores nós podemos comer, apenas da árvore do fruto do bem e do mal, ele disse: não comereis nem tocareis. Ou seja, ela já foi deturpada, o conhecimento dela, por causa da pergunta deturpada do outro lado. Ela não respondeu a palavra de Deus corretamente. Quem foi que respondeu corretamente quando foi tentado na palavra? O Senhor Jesus. Está escrito, citando versículos da Bíblia. Acabou-se. Essa é a única maneira de resistir a Satanás. E não trocando tapa com ele dentro das igrejas. Está escrito. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Pois isso é a mesma coisa do está escrito. Na hora que eu sou tentado por Satanás, pela minha concupiscência mesmo, pela minha natureza pecaminosa, ao mesmo tempo vem ao meu coração e à minha mente, está escrito. Pronto. Está resolvido o problema. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia e saber o que é que está ensinado aqui realmente. Porque ler a palavra é uma coisa, interpretar é outra. Então, irmãos, olhem só. A ceia do Senhor, diferentemente do que outros ensinam, não é um sacrifício. Não há nenhuma oferenda aqui neste momento. Não há nada misterioso aqui neste momento. Como lemos, a ceia foi instituída, ordenada pelo Senhor Jesus para ser um memorial. Fazer isso em memória de mim, toda vez que vocês se juntarem. Memória. Lembrem. Quando vocês estiverem participando de outra ceia, lembrem o que vai acontecer daqui a pouco. Porque na hora que eles participaram da ceia, eu garanto sem medo de errar, eles não sabiam o que era que ia acontecer a seguir. Eles não entenderam aquelas palavras de Jesus. Só entenderam quando o Espírito Santo lhes revelou. Nem quando Jesus ressuscitou eles não entenderam. Ainda ficaram sem entender ainda. Não acreditaram na ressurreição. Não acreditaram. Viram, mas não acreditaram. Quem é que convence? O Espírito. Quem é que nos conduz à verdade? O Espírito. Foi Jesus quem disse isso e foi assim que foi determinado na Bíblia. Então, irmãos, prestem atenção. A ceia, como Jesus disse, deve ser um memorial contínuo do seu sacrifício, da sua morte. E não um sacrifício contínuo, uma morte contínua, cada vez que a gente celebra a tal Eucaristia, como é o que acontece em outras religiões que ensinam isso. É um memorial contínuo do sacrifício e da morte e ressurreição de Jesus e tudo. Memorial contínuo do sacrifício. E não um sacrifício contínuo. E esse memorial é exatamente para que nós possamos trazer à memória. Tem um cântico que diz: grata memória. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória. É isso. Então eu não esqueço nunca de tão grande graça. E a ceia é um meio de graça para que a gente se mantenha lembrado. É essa a função da Santa Ceia. É esse o objetivo. A finalidade da Santa Ceia é, pois, fazer-nos lembrar, mediante elementos físicos, tangíveis e visíveis e cheiráveis, que isso aqui representa o corpo de Cristo. Símbolo, vocês sabem que a função do símbolo é
simbolizar algo que é mais importante. A importância não está no símbolo, está naquilo que ele simboliza. Então, um sinal de trânsito, por exemplo, é um símbolo, né? Então ele está ali, aquela placa de trânsito com a setazinha, dobrar à direita. Eu não vou ficar ali, mas que seta linda. Olha, é tortinha para o lado direito aí. Não, o que é que interessa ali? É o que ela está me informando. É para eu dobrar à direita aqui, é só isso. Então o símbolo ele não tem muita importância. A importância está para aquilo que ele aponta. A Santa Ceia não tem importância nos elementos, no rito. Não, é o que ele representa. A importância está aí. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a importância. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei por que o Senhor Jesus ordenou fazer isso. Por isso, irmãos, a ceia é um meio de graça àqueles que dela participam com discernimento, com fé, com um coração contrito. Os benefícios que ela concede não são materiais, são espirituais. Logo, o mero ato de participar de uma ceia, achando que isso vai me dar algum poder ou alguma coisa, como Paulo disse aqui, é juízo sobre você. Não há discernimento, não há conhecimento, obviamente não há discernimento, porque o discernimento é filho ou fruto do conhecimento, então vai ser tudo errado na sua participação, e isso é juízo, maldição para você. O pão e o vinho são elementos físicos, representativos do corpo e do sangue de Cristo. E esse sacrifício de Jesus, a sua morte, é o único meio de expiação dos nossos pecados. A gente tem que estar lembrado disso o tempo todo. Senão nós começamos a adorar, embora a gente não diga, começamos a adorar tudo quanto é coisa. Irmãos, esse adorar, a palavra adorar é você se prostrar diante da pessoa e beijar a mão. Pronto, aquilo que fazem com o Papa, aquilo é adoração. Se ajoelhar diante do Papa e beijar a mão dele. A palavra adoração significa exatamente isso. Você se ajoelhar diante de alguém e lhe beijar as mãos ou os pés. Esse é o conceito, o significado original da palavra adoração. É você se prostrar diante de alguém e lhe beijar as mãos ou os pés. É isso. Isso é adoração. Né? O significado da palavra, o conceito da palavra. Então, irmãos, para a gente adorar Jesus corretamente, eu tenho que saber como é que ele quer ser adorado. Não é o adorador que determina como deve adorá-lo. É o adorado que determina como é que ele quer ser adorado. Vai chegar diante do Papa lá soltando não sei quantos cangaté. Não vão deixar, você tem que chegar lá do jeito que é determinado por ele, que é a santidade. Você vai chegar lá e se ajoelhar e beijar a mão dele. Pois é ele quem determina. Não é você que determina como é que você quer chegar lá e se dirigir ao Papa, não. É ele. Imagine Deus. Imagine Deus. Então a gente tem que saber, irmãos, que isso aqui representa, este rito religioso aqui, representa esse ritual nesse momento, representa o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, único meio de nos salvar. Único meio de nos salvar. De nos reconciliar com o Senhor Deus, que nos expulsou da sua presença lá em Adão e Eva. Se Ele nos expulsou da sua presença, quem é que vai fazer que nós entremos de volta na presença dEle? Só Ele. Não há outro meio. E Ele determinou que a nossa volta à sua presença é através do Filho. O caminho, a porta, a luz, o pão vivo que desceu do céu. Metáforas para mostrar que é através dele que nós chegamos a Deus. Então, nesse momento, irmão de memorial, quem tem um conhecimento mais profundo ou mais extenso ou com mais tempo da Bíblia, você começa a lembrar desde Adão e Eva. Vem um flashback, digamos assim, você passa a fita, meu Deus do céu, desde Adão e Eva. Desonraram o Senhor Deus, foram expulsos da sua presença, mas ali o Senhor estabeleceu um pacto, ali o Senhor estabeleceu uma aliança, eu vou consertar isso no teu filho, mulher, teu descendente. Então ali você começa a lembrar, meu Deus do céu, o Senhor providenciou Sete, um novo descendente dele. O Senhor providenciou
Enos, Enoque, e assim vai, e Matusalém, e Lameque, e Noé. E em Noé o Senhor refez a aliança, acabou com o mundo inteiro pecador, e renovou a aliança com Noé. E Noé, depois o Senhor organizou essa aliança mais bem direitinho, digamos assim, com Abraão. Aí Isaac o Senhor repetiu, em Jacó o Senhor repetiu. Depois o Senhor formou uma nação em Jacó e Israel, e a essa nação, através de Moisés, o Senhor deu o pacto escrito, o Senhor deu a aliança escrita, o que é que o Senhor quer? Aí Moisés conduziu esse povo, chegou lá, Josué, de novo o Senhor por Josué, introduziu esse povo numa terra que o Senhor prometeu lá a Abraão, e assim foi, e esse povo se desviando, e o Senhor providenciou juízes, e o povo se desviando, e o Senhor providenciou reis, e os reis também se desviando, e o Senhor providenciou profetas, e assim o Senhor trouxe esse seu povo o tempo inteiro, prometendo uma nova aliança lá em Jeremias, lá em Ezequiel, dizendo que o Senhor vai perdoar os pecados, vai botar coração novo, vai botar espírito novo, tudo isso apontando para Jesus, e Jesus chegou e agora está dizendo, essa é a nova aliança. Eu tenho que lembrar de tudo isso na hora da Santa Ceia. Meu Deus, como o Senhor é fiel. Apesar desse povo que eu falei agora aqui, o Senhor manteve a sua aliança e trouxe e chegou o Senhor Jesus. E mesmo aos seus discípulos tão corajosos, Pedro, o lambanceiro, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Negou o Senhor logo em seguida. E todos abandonaram o Senhor Jesus. Eu vou já falar sobre isso. Por causa da nossa herança católica, a gente tende a adorar. Mais ou menos, não diz que adora, mas tem na mais alta conta os apóstolos como se fosse alguém mais do que nós. Não são. Não são, nunca foram. Nem são atualmente. Como Hebreus explica, continuam esperando por nós lá. Sem nós, eles não serão glorificados. A nossa importância é igualzinha deles. Irmãos queridos, o propósito da ceia do Senhor, como memorial, é ajudar a nossa fé tão pequena, para que tenhamos um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Meu Deus, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. É isso. Então a intimidade ao Senhor é tão grande que eu, quando participo disso, me passa o filme, eu lembro de tudo. Meu Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor deu a sua vida por causa dos meus pecados. Então, participando da Santa Ceia com esse coração, com esse entendimento, com esse discernimento, nós veremos que o nosso arrependimento será muito mais profundo. O nosso ódio ao pecado que está em nós dia e noite será muito mais profundo. A nossa rejeição ao pecado será mais titânica. Eu não posso fazer isso ao meu Deus. Não posso fazer isso a fulano de tal, não. Lembra de José, o conhecimento de Deus, o que é? A mulher de Potifar lá querendo pegar o rapaz, ele disse, eu não posso fazer isso com o meu Deus. Ele não disse, eu não posso fazer isso com o meu patrão. Eu não posso trair o seu doutor Potifar, um homem tão bom para mim, minha senhora, eu não vou fazer isso não. Ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Então é isso, irmãos. Nessa hora a gente deve lembrar disso. O meu pecado foi a causa do meu Senhor ir para a cruz. Eu tenho que lembrar disso na hora da Santa Ceia. A Santa Ceia nos ajuda a fortalecer a nossa fé. O que é fé? É conhecimento de Deus, entender esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. É isso que é fé. Fé não é algo simplesmente assim, como se fosse, eu tenho fé que eu vou não sei para onde. Isso não é fé. Essa fé da Bíblia é fé conhecimento, é fé arrependimento, é fé obediência. Tudo isso é sinônimo de fé na Bíblia. Fé é conhecimento, fé é arrependimento, fé é obediência. Então a nossa fé será fortalecida na hora da Santa Ceia, quando participamos com entendimento. O nosso amor pelo nosso Senhor será aumentado. E a nossa esperança de que Ele vem nos buscar se manterá avivada. Não comerei de novo desse vinho, não beberei de novo, enquanto eu não vier buscar vocês para o reino do meu Pai. Paulo, com base nisso,
fez a doutrina dele lá. Toda vez que nós participamos dessa ceia, nós anunciamos a volta do Senhor. Olha, essa aqui nós vamos comer ainda, mas o Senhor está voltando. Então, provavelmente, a gente nem coma mais outra ceia dessa aqui. Só quando ele voltar. Quando ele vai voltar? Inclusive, Paulo e os apóstolos, eles acreditavam que Jesus ia voltar semana que vem. Eles sempre trabalharam nessa expectativa. Jesus está voltando. Ele não diz que vai lá e volta, então ele está voltando. Todos eles sempre trabalharam nessa expectativa. Você, quando estuda Paulo e seus livros, você vê que Paulo acreditava piamente que Jesus está voltando. Já no fim do ministério dele, você vê que ele já tinha visto que não era bem do jeito que ele imaginava. Ele não voltou até agora, depois de 30 anos de ministério, ele não voltou até agora, eu já vou morrer. E ele não voltou. Mas ele acreditava que Jesus ia voltar com ele vivo. Aliás, não só ele, todos eles. Então, irmãos, essa é a graça recebida na ceia. Uma graça que nos aproxima mais do Senhor Jesus, por entender, discernir e se maravilhar com o que Ele fez por nós. Não com a Santa Ceia, ela nos faz lembrar disso, ela é só um símbolo. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos nesse texto que todos devem participar da ceia. Obviamente, casos de disciplina que há na igreja é outra história. O geral é, todos, se há alguém disciplinado por algum motivo, o conselho da igreja saberá, o pastor saberá, o irmão saberá. Então é outra história. Isso aí é outra história. Mas o normal é comam e bebam. É essa a ordem. Todos. Repito o que eu disse ainda agora. Influenciados pela nossa cultura católica romana, nós temos a tendência de querer idolatrar, digamos assim, os apóstolos. Achar que eles eram alguma coisa. Eles são santos. Até São Pedro, São Paulo, nós somos habituados, desde pequenino, a dizer isso. São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São Bento, São não sei o quê. Nós somos habituados, está na nossa cultura. E não tem quem tire. É cultura, então é complicado isso, né? Então nós somos habituados. Mas daquele grupo de 12 que estava ali nesse momento da ceia, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, inclusive Judas, irmãos, eles não eram diferentes de nós. Eles eram pecadores como nós, agora receberam uma comissão mais importante, consequentemente, uma graça maior para desempenhar aquela missão. É Deus quem dá o serviço, é Ele quem dá a capacitação para o serviço. Nós sabemos disso. Né? No caso do ensino, que é o que eles iam fazer, pregar o Evangelho, como foi essa capacitação? Foi, estão capacitados. Foi não. Foi com 3 anos, de manhã, de tarde e de noite, cerca de 20.000 horas aula prático-teórica. Foi assim que ele capacitou os seus discípulos. Então essa tolice de dizer às igrejas, não, vai irmão, Deus capacita aqueles a quem chama, Ele não chama pessoas capacitadas. Isso é tolice do tamanho do mundo. Como foi que ele capacitou os discípulos dele? Ensinando a eles. Como é que alguém é capacitado para ser pastor? Estudando teologia, sendo acompanhado por um outro pastor. É assim que está na Bíblia. É um outro pastor mais velho que vai ensinar para ele tudinho o que ele aprendeu com o outro pastor, desde Jesus e os apóstolos. É assim que está na Bíblia que se constitui um pastor. Qualquer coisa diferente disso é porque nós queremos entender de teologia mais do que Deus. Aí fazemos nossas organizações que vai dar em desmantelo como a gente vê na igreja. Não foi assim que Deus mandou. Deus mandou os seus discípulos fazerem discípulos. Aí nós vemos na Bíblia os discípulos fazendo discípulos. Como Paulo é o que mais escreveu no Novo Testamento, você vê Paulo fazendo discípulos. Ele fez Timóteo, fez Tito, por exemplo, muito claramente, muito bem detalhadamente nas cartas pastorais. Ele formou aqueles camaradas bem direitinho e ordena a eles. Agora vocês façam outros discípulos dentro das suas igrejas, ensinem a eles tudo que eu vos ensinei, e o que eu vos ensinei eu aprendi com Cristo, como ele disse aos Coríntios. Vocês ensinem a eles para que eles ensinem a outros. É esse o jeito que tem na Bíblia para se formar pastores por sucessão. Qualquer coisa diferente disso é porque nós sabemos mais do que Deus. Criamos métodos diferentes.
aí dá no que dá. Então, irmão, nós precisamos ver o que foi que Jesus ensinou. Como foi que ele ensinou? Como foi que os discípulos, seus apóstolos ensinaram? Nós lemos, por isso que eu li aquele logo de Paulo. Como foi que Paulo ensinou aos coríntios? Foi diferente do que Jesus ensinou? Não. Ele já começou dizendo, olha, o que eu ensinei a vocês eu recebi de Jesus. Eu não inventei nada, nós não criamos método nenhum. Aquele pequeno grupo de 12 não era melhor do que nós. Embora eles tenham andado com Jesus 3 anos, de manhã, de tarde e de noite, assim como nós, todos eles eram igualmente pecadores e fracos. Até pensavam que eram grande coisa. João e Tiago chegaram a pedir, mestre, quando o Senhor estiver no seu reino, deixa-um sentar à tua direita e outra à tua esquerda. Um evangelho diz que foram eles que pediram, outro evangelho diz que foi a mãe deles que pediu. Não importa quem foi, o fato é que o pedido foi feito e era um pedido de quem não tinha entendido nada da salvação, não tinha entendido nada de Jesus, não tinha entendido nada da aliança de Deus e eram 2 discípulos. Ainda não tinham entendido nada. Você vê Pedro, o fanfarrão, na maioria das vezes, Senhor, ainda chegou a apontar para os outros. Esses aí pode até te negar, mas euzinho aqui, Pedro, Pedrão, o bonzão, eu jamais. Pois é, foi ele mesmo que negou. Todos abandonaram o Senhor e Pedro negou vergonhosamente. O que nós também fazemos todos os dias, quando não fazemos o que o Senhor nos mandou. Mateus 26, 35, Pedro diz claramente, eu posso até morrer, mas te negar eu não nego. Vacilar contigo, Pedro. Então, irmão, sem nenhuma dúvida, o Senhor Jesus conhecia o verdadeiro caráter daqueles seus discípulos. Ele sabia que eles não eram melhores do que ninguém. E mesmo assim, não lhes negou a participação na ceia, repito, nem mesmo a Judas, que ele sabia que ia traí-lo logo em seguida, e disse, um de vós é Satanás. Um de vós me trairá. Lá na hora da ceia. Aí eles ficaram lá, e aí, agora, quem será? Quem será? Serei eu? Não sei o quê. Pergunta aí, tu que está mais perto, pergunta aí a ele. Aí Jesus disse, é aquele que come comigo nesse momento, é aquele que eu der o bocado era o pedaço de pão para ele, é esse. Ele deu a Judas, Judas comeu, deu o cálice, quando Judas tomou o vinho, está escrito, Satanás entrou nele e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Irmãos, essa atitude do mestre nos ensina que não devemos, como clero, sacerdotes da igreja, que não existe, julgar quem deve ou quem não deve participar de ceia. Nós temos igrejas que simplesmente não permitem que outros membros daquela, que pessoas que não são membros daquela igreja, não podem participar da ceia. Então isso é uma loucura. Ditos evangélicos, isso é uma loucura. Isso é desobediência total ao Senhor da Santa Ceia. Nós não temos esse direito. O Senhor Jesus não negou a ninguém, deu a todos, tomai e comei, ao próprio traidor. Ele sabe o que é que vai acontecer com quem é seu traidor. É por isso que Paulo diz, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo. Juízo é o julgamento de Deus sobre você. Então, irmãos, olhe, nós não podemos exigir de alguém para participar da Santa Ceia que ele seja isso ou isso, que ele tenha algum mérito, que ele tenha alguma virtude, que ele tenha feito um curso. Mas não existe isso é loucura. Quem inventou isso foi a igreja. A igreja é a instituição. Vocês sabiam que na igreja é a instituição, lá depois, todas essas presepadas que entraram na igreja começaram no século IV. Até o século IV não tinha tanta arrumação doidice na igreja. Começou no século IV, quando ela virou romana.
Então, meu Deus do céu, ali é um negócio fantástico. Então, era necessário que um camarada que, mesmo nos nossos puritanos, nós já protestantes, depois do século XVI, era necessário que um camarada recebido na igreja, ele tinha que passar 3 anos, sei lá quanto, num curso de catecúmeno para poder ser batizado. Isso é uma loucura. Não tem isso na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia, as pessoas aceitavam Jesus e eram batizadas imediatamente. Mas a igreja se autoempoderou de determinar qual é a hora que você está pronto para ser batizado. O clero. Nós, os protestantes, os puritanos, fizemos isso do século XVI para cá. E achamos que estamos certos. Mas como, doutor? O que a Bíblia diz? Não, mas a igreja... Que igreja? Que igreja é essa que você está defendendo aí? Da Bíblia não é. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. O que foi que Jesus ensinou? O que foi que seus apóstolos ensinaram? É isso que nós temos que fazer. Olha, irmãos, há pessoas, por causa dessa cultura, de serem barrados, digamos, numa Santa Ceia, porque alguém contou uma fofoca que viu o irmão não sei onde, você não pode participar da Santa Ceia. Há pessoas que até pela autocensura, por causa dessa cultura errada, ela mesma se exime de participar da Santa Ceia. Em determinado momento, o presbítero chega lá e ela... Porque se julga com um pecado, se julga que está indigna de participar da ceia do Senhor. Pois eu quero lhe dizer, tá mesmo. Tá mesmo, não é só você não, eu e qualquer um. Tá mesmo. A dignidade para participar da ceia não é sua, é a dignidade do Senhor Jesus. Arrependa-se, simplesmente isso, arrependa-se. Se é que acha que está com algum pecado, pois não tem lugar melhor e momento melhor do que esse. Pelo conhecimento e pelo discernimento para cair em si, meu Senhor, me perdoe. Porque você não participar da ceia do Senhor é outro pecado. Pronto, aumentou a sua indignidade. Cansei de ver isso. Eu, enquanto presbítero, passando com a bandejinha, o pão, e o irmão. Eu digo, meu Deus do céu. Santa ignorância. E isso por causa da cultura clerical da igreja que determina quem é que pode e quem é que não pode. Repito, há casos de disciplina, aí é outra história. Esses são casos à parte. Tratadas pelo conselho da igreja, pelos anciãos da igreja. Essa é outra história, casos à parte. Muito bem, irmãos. A dignidade, repito, para participar da ceia não é a nossa, é a do Senhor da ceia, que mandou, tomai e comei, tomai e bebei. Nós lemos aqui, pegando o pão, deu aos discípulos, dizendo, bebei, tomai e comei, isto é o meu corpo. Judas estava no meio. Tomai e bebei, isto é, eu me entendo com ele depois. Mas ele participou da ceia. Eu disse para vocês, não há nada misterioso, extraordinário na participação da Santa Ceia. E nós, pela cultura católica, achamos isso, que tem alguma coisa extraordinária nessa hora. Tem não, irmãos. A coisa extraordinária que tem nesse momento é conhecimento de Deus, é a salvação, é o conhecimento doutrinário, é saber o que foi que o Senhor ensinou para participar da ceia, o que foi que o apóstolo Paulo ensinou para participar da ceia. Eu não inventei Bíblia, eu não criei Bíblia nova, eu vou fazer o que está na Bíblia. Eu já fui chamado em conselhos da igreja de bibliólatra. Sabe o que quer dizer isso? Alguém que idolatra a Bíblia. E disse, não, meu querido, eu não idolatro não, eu apenas me esforço para cumpri-la. Não idolatro não. Isso é um livro como outro qualquer, enquanto livro. Enquanto livro é um livro como outro qualquer. Papel, tinta, letra, capa, cola para colar aqui, igualzinho qualquer um outro. Enquanto livro é um livro como outro qualquer. Quando fica velha toda riscada, que nessa aqui já está, eu jogo ela no lixo e compro uma nova. Eu vou endeusar isso? Não, isso é um livro. Pois eu fui acusado já em conselho nosso de bibliólatra, porque
O que é que está escrito na Bíblia? Lá vem o bibliólatra. Gente, e nós somos o que aqui? Um conselho de pastores de uma igreja dita evangélica que afirma com todas as letras que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Mentira. Descarada, inclusive. Então nós precisamos nos esforçar, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10, para cumprir o que o Senhor mandou na Bíblia. E para saber o que o Senhor mandou na Bíblia, eu tenho que estudar. E estudar com a orientação de um pastor. Foi assim que Deus determinou na Bíblia. Agora, se você entende mais do que Deus, acha que tem condição de estudar sozinho, e entender sozinho a pregação, não sei o quê. Um dia, nos estudos da semana aqui, chegou uma mocinha aqui de outra igreja, 16 anos mais ou menos. Aí no final veio falar comigo. Aí disse que lá na igreja dela aparecem outros pregadores e não sei o quê. Eu disse, você entende o que esses pregadores ensinam? Deus dá o discernimento para a gente. Eu digo, mocinha, discernimento é filho do conhecimento. Não tem como discernir o que você não conhece. Discernir é julgar. É julgar. E para julgar eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. E a própria Bíblia diz que pela prática da palavra nós chegamos ao discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Aí uma mocinha de 16 anos disse que Deus dá o discernimento a ela para entender as pregações lá da ruma de pastor que aparece lá na igreja dela para pregar. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu já ouvi em reuniões de oração, Senhor, me dá discernimento. Aí era para o Senhor dizer lá de cima com aquela voz de divindade, vai estudar. Quer discernimento? Vai estudar. Discernimento como? Discernir é julgar entre uma coisa e outra. Como é que eu vou discernir uma pregação se está de acordo com a Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Como é que eu vou saber se uma doutrina é herética se eu não conheço a doutrina certa? Lembram? Palavras do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade não vai mais deixar que vocês caiam em esparrela, em doutrina falsa, em escravidão do pecado. É isso que quer dizer. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aquele a quem o Filho do Homem salva, ninguém o arrebata da minha mão. É isso que quer dizer. A Bíblia quer dizer a mesma coisa o tempo todo. É só saber mexer as petecas. Ela trata da criação, ela trata da queda, depois da queda o plano da redenção, que é desenvolvido em toda a Bíblia. E finalmente a consumação lá no Apocalipse. É só disso que a Bíblia trata. Tudo que está escrito na Bíblia, o centro é Jesus. Ele é o mediador da aliança feita lá na criação, no princípio, na eternidade. Ele é o mediador. Ele é o Senhor que vai julgar todas as coisas no final. Quem não consegue enxergar isso na Bíblia é porque não foi ensinado por um pastor. E se foi ensinado por um pastor e não aprendeu é porque não é ovelha de Jesus. Não há outra explicação, não há mais ou menos. Não, a gente dá um jeito, dá não. É isso que a Bíblia diz. Aliás, quem disse é o próprio Jesus. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Nós precisamos estudar a palavra. Esses homens aqui estudaram com Jesus 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Deixaram casa, deixaram emprego, deixaram trabalho. Tudo bem, a missão deles era especial. A graça foi especial, mas eles eram pecadores do mesmo jeitinho de nós. E Jesus deu a ceia a eles e mandou, comam, tomem, comam vocês mesmos. Por isso, nesse momento especial em que celebraremos a Santa Ceia, o que precisamos ter em mente é, nós entendemos a salvação representada nesta ceia agora aí. Nós estamos realmente ressentidos por causa dos nossos pecados que levaram
o meu Senhor a morrer numa cruz. Eu agora odeio os meus pecados, ainda que eu continue pecando, mas eu odeio, eu não quero pecar. Nós realmente amamos o Senhor que nos salvou, e esse amor se manifesta no amor aos meus irmãos, se manifesta na comunhão aos meus irmãos, ou eu fico pulando não sei o que e tal. Mas, queridos, prestem atenção, meus irmãos, prestem atenção, meus irmãos. Na hora que eu digo eu não quero conversa com não sei quem, você está dizendo eu não quero conversa com Jesus. A não ser que essa pessoa realmente não seja crente, aí o próprio Paulo também orienta, o próprio Senhor Jesus também orienta o que fazer com o irmão que pecou contra você. Jesus orienta também. Ele orienta não, ensina. Vá até com teu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele se arrepender, o que prova que ele é crente. Paulo também ensina. Os irmãos que vivem de forma desordenada dentro da igreja, evitem, nem sentem com ele para comer. Está escrito, isso é ordem. Não é conselho, não, isso é ordem. Aos Coríntios ele diz, esses falsos irmãos aí, isso é ordem. Nós temos que entender essas coisas, irmão. Ninguém é besta, não. Ser crente não é ser tolo, leso, não. Ser crente é obedecer, ver a palavra de Deus e ver o que é. Então, cuidado com essa história de eu não suporto fulano, porque eu não sei o quê, porque... Presta atenção! Cadê Jesus para você dizer isso para ele? Está aqui. Na minha frente, no meu irmão, que eu estou dizendo, eu não quero conversa com ele. Só porque eu não gosto dele por algum motivo. Cuidado, queridos. Eu amo o meu Senhor. E esse amor se materializa. É evidenciado esse amor ao meu Senhor no amor ao meu irmão, com o qual eu estou comungando nesse momento o corpo e o sangue de Cristo. Prestem atenção, meus irmãos, isso é muito mais profundo do que o que a gente pode imaginar. Nós temos o desejo sincero de servir ao nosso Senhor. Como? Nos sacrificando em favor de um irmão. Prestando algum tipo de apoio, de assistência ou o que for a esse irmão. É assim que eu demonstro o meu serviço a Jesus. Cadê Jesus para eu servir? Varrendo a igreja. Não. O serviço e o amor ao Senhor é manifesto e materializado no serviço e no nosso amor ao próximo. Não há outro jeito de você manifestar claramente o seu amor e o seu serviço ao Senhor. Não há outro jeito. Eu lembro que nós fomos visitar um cidadão no hospital, o irmão Antônio me convidou para ir visitar um cidadão no hospital que eu nunca tinha visto. Não sabia quem era, nem mais o irmão me convidou, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, pelo discernimento, eu vi esse homem estar à beira da morte. Embora ele estivesse sentado na cama, mas quando eu vi lá, de esse homem não dura mais muito tempo. Mas ele disse, pastor, eu já construí 5 igrejas, sei lá quanto. Parece que ele era pedreiro, trabalhava no ramo. Eu já construí 5 igrejas. Pastor, eu tenho orado a Deus para Ele me dar minha saúde, que eu vou construir mais tantas igrejas para Ele. Eu digo, meu Deus do céu. Esse homem está pensando que Deus precisa que ele construa a igreja. Está querendo negociar com Deus. Ficamos lá um pedaço com ele, irmão Antônio. Aí 1 ou 2 dias depois, sei lá, irmão Antônio, pastor, o homem morreu. Eu digo, louvado seja Deus. Deus vai ficar sem as 5 igrejas que ele queria construir. Conhecimento de Deus, irmão, num caso desse, quase zero. Se é que existe algum, quase zero. Falei para vocês sobre Ezequias numa pregação alguns dias, algum domingo. Ezequias pediu ao Senhor que não queria morrer, porque queria acertar, ajeitar a casa do Senhor. Deus lhe deu 15 anos. Pois ele entregou Israel
para a Babilônia nesses 15 anos? Era melhor ele ter morrido? Era muito melhor ele ter morrido na época que ele adoeceu lá. A prorrogação da vida dele fez ele entregar Israel para a Babilônia. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Ou seja, Deus usou uma cura milagrosa como um meio para punir todo o povo de Israel através do seu rei. Irmãos, a gente quando conhece as coisas de Deus e a Bíblia, é maravilhoso demais, irmãos, é maravilhoso demais. Como diz o salmista, o conhecimento do Senhor é maravilhoso demais, eu não posso atinar, sabe? Isso é maravilhoso demais para mim. Pois bem, irmãos, nesse momento especial, se essas respostas, ou se as respostas a essas perguntas que eu fiz ainda agora, nós entendemos essa salvação, nós estamos realmente ressentidos com os nossos pecados, lutamos tenazmente contra eles, lutamos mesmo para obedecer ao Senhor, naqueles pecadinhos que a gente adora praticar, chamados pecados de estimação, que você faz toda hora, quase. Tiago, não me lembro se é 4:7, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. A gente imagina que pecado é só ter Nossa Senhora aqui no meu ombro. Não. É tudo isso. Você sabe que deve vir à igreja, mas não vem. Você sabe que deve amar sua esposa, mas não ama. Você sabe que deve submissão ao seu marido, mas não se submete ao seu marido. Você sabe que deve educar os filhos, mas não educa os filhos. Os filhos sabem que devem obedecer aos pais, mas não obedecem. Tudo isso é negar Jesus. Que nem Pedro negou lá, e a gente aponta o dedo para Pedro, negou Jesus. E você? Eu entendo essa salvação. Eu luto contra os meus pecados. Eu amo o Senhor e mostro esse amor no meu amor ao próximo, na comunhão com o próximo. Não interessa se o próximo é esquisito. Não interessa se o irmão é assim. Eu sei que ele é assim, então eu não entendo que ele é assim, então eu vou me sacrificar por ele. Eu vou suportá-lo. Lembra de suportar-vos uns aos outros? Esse suportar tem 2 sentidos, no mínimo. Suportar, aguentar mesmo as esquisitices e chatices do outro. E dar-lhe suporte. Nos momentos oportunos, irmão, olha, a palavra diz assim, vamos fazer assim que é melhor. É isso que é suportar. E é isso que é mostrar amor a Jesus, num amor que se manifesta no amor ao irmão. Nós estamos servindo o nosso Senhor como no serviço ao próximo, não tem outro jeito. A não ser que a gente queira servir Jesus que nem o pessoal da Umbanda que serve fazendo despacho não sei onde, jogando flor lá no mapa Iemanjá, perfume. Então, se você entende que pode fazer esse tipo de serviço a Jesus, aí está mais complicada a coisa. Então, o serviço a Jesus é o serviço ao próximo, especialmente aos da família da fé, como Paulo também ensina. Então, irmãos, se nós temos essas respostas positivas, se temos plena consciência da graça salvadora, na direção do Espírito Santo, neste momento simbólico, todos nós que já fomos batizados e fizemos nossa profissão de fé pública, como discípulos de Jesus, então nesse momento, na iluminação, na direção do Espírito Santo, participemos da ceia do Senhor, que disse: tomai e comei, tomai e bebei. Vamos participar da ceia, irmãos.